Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como você pode conseguir uma rotina de cooperação e respeito com seu filho, sem precisar recorrer a punições, a gritos, a aquelas ameaças vazias para fazer ele te obedecer. Eu desenvolvi uma metodologia baseada em 3 pilares para que você possa ter resultados permanentes. Você vai logo perceber que não tem nada a ver com palavrinhas mágicas, ferramentas prontas para fazer o seu filho te obedecer, porque o seu filho não é um robô. Você vai conseguir olhar para dentro e tratar as suas questões emocionais, para assim então você estabelecer ou melhorar a conexão entre você e o seu filho. Criar esse respeito mútuo. Então você vai conseguir que ele te escute e te respeite, mas não por medo, como é na maioria das vezes, e sim por conexão, por amor e empatia. A educação tradicional, os padrões que nós conhecemos de violência, seja física, verbal, emocional, como coisas que vão desde deixar num cantinho do pensamento, deixar a criança sozinha quando ela está num momento de vulnerabilidade emocional, quando ela não está se comportando bem, dando a famosa birra. Muitas vezes a gente ignora, a gente dá um gelo, um tratamento de silêncio, sem saber o prejuízo que isso tem para o desenvolvimento dos nossos filhos, seja para o desenvolvimento cerebral, cognitivo, mas também o impacto no mundo emocional, que vai se repercutir para o resto da vida deles. A gente precisa mudar esses padrões. E por isso eu vou te falar os 3 pilares que a gente vai trabalhar juntas para mudar essa realidade de vez, que são o autoconhecimento, a mentalidade e a presença. Então, o primeiro pilar do autoconhecimento. Você só consegue ter uma maternidade de fato consciente e saudável quando você, primeiro, olhar para dentro de você, entender as suas questões, se apropriar realmente da sua história, do que aconteceu com você, dos seus traumas, de tudo que a sua criança interior passou e ela ainda está viva dentro de você e ela ainda está passando por tudo isso. Segundo, aprender a transformar tudo isso, fazer uma reeducação comportamental mesmo, para que você consiga reprogramar a sua mente e os seus hábitos, as suas atitudes, as suas ações e seus comportamentos na hora de educar o seu filho. E terceiro, você aprender naquele momento do vamos ver, no momento mais difícil mesmo, aquela hora que o seu filho faz algum comportamento que te deixa louca e que você fica com aquela vontade de explodir, de soltar maior grito, ou de sumir, ou de chorar. Você conseguir naquele momento ter um autocontrole, um estado de presença que vai te permitir olhar para o seu filho com empatia, com amorosidade, e aí sim você vai realmente conseguir ter um autocontrole que você vai depois falar: nossa, que orgulho de mim, eu consegui tratar o meu filho como ele merece. E vou te falar mais, não só como ele merece, mas como ele precisa para favorecer o desenvolvimento saudável dele. Porque, como eu disse, quando você explode, isso prejudica o desenvolvimento do seu filho, além dele se sentir completamente desconectado de você. Olha que interessante a história da minha aluna Juliana. Mudou completamente minha relação e comunicação com o meu filho. Eu pude olhar para muitas coisas sem sentir aquela culpa horrível, com a sensação de que eu fiz tudo errado. Pelo contrário, eu me acolhi a mãe que eu pude ser na época, acolhi meu filho e agora vejo mudanças na nossa comunicação e relação. Que é coisa melhor que isso? Ou seja, ela só conseguiu transformar essa relação com o filho dela a partir do momento em que ela olhou para suas próprias questões internas, acolheu tudo isso e a partir daí conseguiu então mudar o seu padrão de comportamento. Por que aqueles cursos todos de palavrinhas mágicas para o seu filho te obedecer, de ferramentas para ter poder sobre o comportamento do seu filho, não funcionam? Porque eles tratam de uma parte muito superficial da relação entre vocês, lidando apenas com a comunicação verbal, com a troca de palavras. Eu não estou aqui dizendo que não importa o que sai da sua boca, com certeza importa, mas isso é secundário. Nessa conexão não existe apenas a relação entre você e o seu filho, mas a relação entre você e a sua própria criança interior, o exemplo que você teve de mãe, a sua vivência na sua infância de modo geral. Porque o que aconteceu lá na sua infância tem uma influência absurda na forma como você lida com seu filho hoje. Então, se você tratar apenas o efeito, o como lidar com seu filho e não a causa, os seus resultados vão ser muito poucos perto do que poderiam ser. Olha só, essa fala dessa minha aluna, a Alessandra, representa um pouco disso que eu tô te falando. Eu sou mãe, né? Meu nome é Alessandra, eu tenho 2 filhas gêmeas de 3 anos e meio, as minhas preciosas, a Alice e a Laura. E eu acho que nesse curso eu realmente recebi muito mais do que eu paguei. Então ela entrega um conteúdo muito rico por um valor assim muito simbólico. Então muitas mães vão se identificar comigo, eu acredito que vão se identificar no que eu vou falar agora. Às vezes a gente até tem alguma informação, já ouviu dizer sobre uma conduta que a gente pode ter na criação dos nossos filhos, mas quando a gente ouve assim com muita propriedade de uma profissional tão competente quanto a Carol eu acho que traz muita segurança pra gente. Na verdade, ela entrega assim um conteúdo muito rico, ela faz links muito preciosos
porque ela também é mãe, então ela coloca generosamente muitas informações de acordo com a relação que ela tem também com os próprios filhos, especialmente com o mais velho dela, né, que ela tem um que é mais ou menos da idade das minhas meninas. Então ela faz um link muito precioso nas relações do dia a dia. Ela explica claramente como que a gente tem como mãe que se curar. Eu acho isso muito precioso, né? Ela dá o passo a passo de como a gente pode se curar das nossas feridas emocionais, né? Tratar as questões que a gente teve também na nossa infância para que a gente não despeje os nossos filhos. Então, isso tem um passo a passo ali muito detalhado, de forma muito profissional. Ela dá exemplos práticos de como que a gente pode lidar no dia a dia com as nossas crianças. Então, eu achei assim que do começo ao fim ela conduz a gente para que a gente se torne pessoas melhores, para que depois a gente consiga, assim, tornar-se mães melhores. Então, eu queria deixar meu agradecimento muito profundo, minha gratidão. Acho que meu nome, em nome das minhas filhas também, que com certeza serão cada dia assim, mais bem tratadas. O meu agradecimento para ela. Então, Carol, muito obrigada. Eu fico muito grata por ter tido acesso a esse produto tão interessante. Muito obrigada. Eu vou te contar um pouco como eu desenvolvi esse método e vai ficar bem mais claro para você entender como ele funciona. Eu sou psicóloga, me formei na Unesp de Bauru e o último ano de faculdade de psicologia é um ano inteiro de prática, são os estágios. E como desde pequena eu sinto um chamado interno para trabalhar com crianças, na época dos estágios eu escolhi todos os meus estágios na área infantil, porque eu queria ajudar as crianças de alguma forma. E aí quando você vai para a clínica mesmo infantil, você faz primeiro uma sessão com os pais, para entender a história daquela criança, para também receber as queixas, expectativas dos pais. Depois você começa a atender a criança. E de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos, você faz uma nova sessão com os pais para receber um pouco da perspectiva deles e também para dar orientações de como os pais devem fazer em casa para estar alinhado com o que está sendo feito na psicoterapia. Mas eu fui percebendo que a maioria desses pais, no caso mães, porque muito pouco os pais de fato iam na sessão, a gente chama sempre o pai e a mãe, mas quem ia era sempre a mãe, né? Eu fui percebendo que a maioria dos casos, as orientações que eu passava para casa, parece que entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eu sempre perguntava, você está fazendo o que eu sugeri de você fazer? Ai, não, muita correria, não dá tempo. Sempre tinha uma série de desculpas. E eu tentava explicar para essas mães que, olha só, seu filho passa aqui comigo 50 minutos da semana apenas, só que a maior parte do tempo, todos os dias, ele está com você dentro de casa. Então, se não houver nenhuma mudança lá, muito dificilmente a gente vai ter bons resultados aqui. E aí um dia eu estava fazendo uma orientação de uma dessas mães e ela nunca tinha feito psicoterapia antes, mas ela estava demonstrando para mim ali uma disponibilidade muito grande. Você via que era uma pessoa que tinha um grande interesse em se desenvolver pelo bem do seu filho, uma pessoa que estava disposta a fazer o que fosse preciso para ver o filho dela bem e saudável. E aí eu fiz um convite para ela. Eu falei, que tal se você, além de vir aqui esporadicamente para sessões de orientação da psicoterapia do seu filho, que tal se você começar a vir aqui semanalmente fazer a sua terapia comigo? E essa mãe concordou, ela falou, olha, tudo que você achar que vai ajudar o meu filho, eu estou disposta a fazer. E essa mãe veio para a terapia. E a partir do momento em que ela começou o trabalho dela, aí sim a gente viu resultados muito importantes, significativos e vou te falar, inclusive, rápidos no comportamento do filho dela. E aí eu tive um clique e entendi que era com os pais, no caso com as mães, que eu precisava trabalhar se eu quisesse ajudar essas crianças. E a partir daí, eu fui parando de pegar casos de crianças e fui convidando as mães dos meus pacientes para a terapia. E foi ficando cada vez mais claro, porque as que topavam e vinham para a psicoterapia tinham resultados no comportamento dos filhos dela em casa muito, muito rápidos, muito mais profundos, enquanto que aquelas que eram mais resistentes e não quiseram fazer a psicoterapia e só continuaram mandando os filhos, a gente não via muita evolução. E ficou muito claro que o comportamento dos nossos filhos muitas vezes são reflexos dos nossos próprios comportamentos que a gente de alguma forma inconsciente vai transmitindo para eles. Então a metodologia que eu trago no programa Leve Maternar é justamente um compilado de mais de 10 anos de estudos, de prática clínica e de todas as pós-graduações que eu fiz e continuo fazendo. Estou sempre estudando e reciclando os meus conhecimentos. Em paralelo a tudo isso, eu comecei também a praticar yoga lá em 2014 e me formei professora de yoga e meditação. E eu pude perceber o quanto essa prática pode e muito ajudar na maternidade. Até que em 2020 eu tive o meu primeiro filho, Gabriel, e em 2023 tive gêmeos, Nuno e Flora. Então, desde o nascimento do Gabriel, eu pude pegar toda essa técnica, toda essa teoria e aplicar na prática e sentir na pele os desafios da maternidade. E aí eu vi como realmente
faz diferença tudo isso que eu já ensinava para as minhas pacientes, porque eu aplico até hoje no meu dia a dia para construir essa linda relação de conexão e respeito com os meus filhos. É claro que tem dias que nós mães também não estamos bem e os desafios da maternidade parecem ainda maiores. Meu convite aqui não é para que você seja aquela mãe perfeita, aquela mãe Barbie, que os filhos nunca brigam, nunca dão a famosa birra, porque não dar birra e não expressar as emoções também é uma coisa prejudicial para eles. Entenda isso. Essa metodologia que eu desenvolvi não foi criada para robotizar nem você e nem o seu filho. Ela foi criada para que você possa, através da sua autorregulação, corregular as emoções do seu filho e assim conquistar uma rotina de colaboração e respeito com ele, mas não através do medo, e sim através da conexão. No primeiro pilar do Leve Maternar, o pilar do autoconhecimento, a gente vai fazer uma viagem para o seu passado, para o seu interior, para a sua infância, para que você possa entender realmente tudo o que aconteceu lá atrás que determina como você está agindo com seu filho hoje. Você vai entender todos os padrões que aconteceram durante a sua formação e que hoje estão prejudicando a sua maternidade. Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham disponíveis na época, mas fato é que eles erraram muito com a gente, educando a gente com gritos, com punições, com castigos. Isso nos fez muito mal. Mas hoje você tem o potencial e a capacidade de encerrar esse ciclo destrutivo e repassar algo muito melhor para os seus filhos. No segundo pilar da mentalidade, você vai aprender como a sua mente tem o poder de influenciar nas suas emoções e também nos seus comportamentos e atitudes. Eu vou te trazer informações essenciais e ferramentas para que você possa lidar com todas as situações desafiadoras que surgirem de uma forma muito mais assertiva. A correria do nosso dia a dia faz a gente entrar num piloto automático e quando a gente vê, a gente já está repetindo os padrões sem nem perceber, está gritando, está ameaçando, tudo para conseguir a colaboração imediata do nosso filho, não é assim? Então, nesse pilar, você vai aprender a desenvolver novos padrões de comportamento para que, mesmo quando você reagir no piloto automático, isso aconteça de uma forma muito mais positiva. Presença é o nosso terceiro pilar, onde você vai trabalhar o seu nível de consciência para com o momento presente. Lá eu vou te apresentar alguns conceitos e práticas de fácil aplicação que eu aprendi como professora de yoga, que vão fazer com que você consiga se controlar quando você estiver prestes a explodir, porque você vai aprender a acessar o que eu gosto de chamar de estado de presença. Como eu costumo falar, a mãe presente não é aquela que está só fisicamente ali com o filho, mas que quando está de corpo e alma, realmente entregue, presente, com atenção plena na relação com ele. E eu te garanto que isso faz uma diferença gigante no desenvolvimento e na saúde emocional do seu filho. Mas não pense que é um programa que você vai só assistir aulas. É um programa teórico-prático. Isso significa que após cada aula você vai ter uma atividade prática para fazer, para realmente consolidar os aprendizados daquela aula e te dar resultados, que é o que a gente quer, né? Resultados rápidos e permanentes para a sua maternidade. São 21 dias, 3 semanas, uma semana para cada um dos pilares. E as aulas e atividades práticas não requerem muito tempo do seu dia, porque eu sou mãe e eu sei o quanto você já é atarefada e eu não quero te sobrecarregar mais. Quer um exemplo bacana? Olha só essa mensagem da minha aluna Maria Amália. Estava de fato muito pesado carregar minhas próprias cobranças. Diante dos desafios comportamentais e de educação, vinham muitas frustrações, angústias e culpas sem fim, pois com frequência sucumbia aos meus gatilhos, reagindo no piloto automático. Os exercícios propostos no curso equivaleram para mim a várias sessões de terapia. E dessa forma, o investimento foi extremamente recompensador. Um grande presente para minha maternidade e para o meu ser. Eu particularmente gosto muito de ver o comprometimento das minhas alunas com a sua maternidade. E com certeza isso também é reflexo do meu próprio comprometimento com o meu propósito de ajudar as crianças. E antes de finalizar, eu quero te mostrar o que mais tem dentro do programa. No módulo bônus, você vai ter acesso a uma entrevista exclusiva com uma psiquiatra infantil, onde você vai ter muitas informações de primeira mão sobre como funciona o cérebro infantil, como nossas ações podem afetar o desenvolvimento cognitivo das crianças. A doutora Gabriela Pinheiro é especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. Nessa entrevista você vai aprender informações valiosíssimas. Você também vai ter acesso a uma meditação guiada para promover uma limpeza energética daquelas cargas que a gente vai acumulando no dia a dia. Você pode fazer a qualquer momento que você tiver aquele tempinho de relaxamento, que eu sei que são poucos, mas serão de qualidade. Tenho certeza que vão ajudar muito no processo de desenvolvimento do seu maternar saudável. Disponibilizei também uma aula prática de yoga, mesmo que você nunca tenha praticado, mas vão te ajudar a aliviar o estresse do corpo e da mente.
Nessa aula eu estava grávida dos gêmeos com barrigão, então quem realizou os movimentos foi o meu marido, Paulo, que também é professor de yoga. E são movimentos iniciais, mas muito eficazes. Te ensino também um exercício de expansão da sua energia vital, chamado pranayama, uma prática de respiração específica para acalmar o sistema nervoso central, que você pode utilizar a qualquer momento para promover aquela revitalização. Outro presente muito legal eu preparei para aquelas que estão prestes a se tornar uma mamãe ou que estão aí planejando o segundo filho, que é a meditação guiada de conexão com o bebê dentro do útero. Ali você vai começar desde já a criar uma conexão muito profunda e saudável com seu filho. É uma meditação emocionante. Vocês dois vão amar. E tem também uma meditação guiada de conexão com o lado saudável dos seus pais, que é maravilhosa, porque todos nós temos questões com os nossos pais, mas no fundo, apesar de todas as coisas que eles têm que nos incomodam, no fundo eles querem nos ver felizes. E então essa meditação nos ajuda a tirar aquele peso que muitas vezes tem nessa relação. Joia rara, se você não estiver preparada para dar esse passo em direção à mudança, tá tudo bem, fique em paz. Mas do fundo do meu coração, eu quero muito ver a sua transformação e poder dar o seu depoimento junto com esses outros depoimentos das alunas que eu tô te mostrando nesse vídeo. E esse programa foi feito para beneficiar o seu filho, e não a mim ou a você, embora eu te garanta que você vai sair muito beneficiada também. Então clica no botão aqui embaixo e faça a sua inscrição. Eu tô louca para conhecer a sua história. Receba o meu abraço.